Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo de número 2. Vamos ler dois versos, o 11 e o 12. Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versos 11 e 12. Quem encontrou diz amém. Amém. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra e o tempo de cantar chega. Repita comigo, por gentileza, a última parte. O tempo de cantar chega. Você pode fazer melhor. E o tempo de cantar chega. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, esta noite, continua falando conosco, Pai. Nós queremos, Senhor, continuar sentindo a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra restaura, a Tua palavra transforma, a Tua palavra dá vida, a Tua palavra dá ânimo e a Tua palavra nos exorta, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus essa noite, Pai. E eu te peço, Senhor, nos visita, meu Pai, como Tu me visitou quinta-feira de manhã preparando essa mensagem, Pai. Eu tenho certeza, Pai, que Tu tens algo novo para a gente aqui essa noite. Eu sei que novas histórias vão começar a partir de hoje, porque eu sei que Tu és Deus que fala, e quando Tu fala, Tu cumpre a Tua palavra, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Queridos, hoje eu tenho uma palavra um pouco diferente. Geralmente eu prego de forma expositiva, mas hoje Deus me deu uma palavra diferente, ela é temática. Então não estranhe, os irmãos que sempre me ouvem pregar vão achar muito diferente a mensagem de hoje. Eu também estou achando diferente, eu também estou achando que é novo, também estou achando que é mais complicado, mas eu preciso ser fiel com aquilo que Deus colocou em nosso coração. O livro de Cantares, ele é escrito por Salomão durante a sua juventude. Os irmãos que já leram o livro sabem que Salomão ele está apaixonado, ele está enamorado pela sua amada, que é a Sulamita. O livro ele é escrito em forma de poema, um poema lírico, onde ele demonstra todo o amor de Salomão, toda a sua satisfação, toda a sua alegria, todo o seu regozijo por encontrar a sua amada. O livro de Cantares, a gente muitas vezes lê ele de forma errada, achando que ele é um livro apenas romântico, achando que o livro ele é apenas um livro erótico. Mas o livro de Cantares, ele nos mostra de forma alegórica a relação do nosso Jesus, a relação de Cristo com a igreja que é a sua noiva. Salomão no livro de Cantares, ele é a representação de Deus, e Sulamita é a representação da igreja, a noiva amada do Senhor. O livro não fala apenas da relação marido e mulher, não fala apenas de uma relação de duas pessoas apaixonadas, mas o livro de Cantares ele traz três verdades que são cruciais para um cristão durante a sua caminhada. O primeiro, o livro de Cantares, ele traz o compromisso. Todo cristão precisa ter um compromisso. Todo cristão precisa ser compromissado com Deus a qual ele serve. O livro de Cantares também traz uma segunda mensagem, que é a mensagem de lealdade. O noivo é leal à sua noiva. Logo, a sua noiva, que é a igreja, precisa ser leal ao seu noivo, que é o Senhor Jesus. E o livro de Cantares, ele também mostra o amor. Esse amor representado por um amor carnal, por um amor entre um homem e uma mulher, mas que na verdade Cristo está nos ensinando, Cristo está nos mostrando que Ele ama a sua noiva, que Ele ama a sua igreja. E o texto que nós lemos, queridos, ele pode ser interpretado, ele pode ser comparado às fases da nossa vida e da nossa caminhada cristã.
A nossa vida com Deus, ela é semelhante às estações da natureza, descrita por Salomão. Nós vivemos em ciclos, nós vivemos em estações. Deus não nos criou para nos mantermos estáveis. Deus não nos criou para nos manter inertes, sem crescimento, sem evolução. Mas o Senhor, Ele nos chama a romper. O Senhor nos chama a crescer. E isso só é possível de acontecer se nós deixarmos e se nós vivenciarmos as estações que Deus prepara na nossa vida e na nossa existência. Nós gostamos muito do verão, mas é no inverno onde Deus forja o nosso caráter e nós deixamos de ser meninos espirituais e nos tornamos homens e mulheres dignos na presença do Senhor. E essa noite, queridos, eu quero falar com você sobre invernos. Eu gostaria de ministrar essa noite sobre inverno, essa estação que é complicada, essa estação que é difícil. Nós não fomos feitos somente para alegria. Na vida ela há choro, há desânimo, há vontade de parar, há vontade de desistir, e isso é normal. O inverno na caminhada cristã são os momentos em que nós tentamos parar, são os momentos em que nós queremos desistir, são os momentos em que nós sequer temos vontade de vir para a igreja. A Bíblia chama isso de inverno. Cristo estabelece as leis naturais lá em Gênesis capítulo 4. E Cristo, quando estabelece essas leis, nós entendemos que é Cristo mostrando para nós que a nossa vida ela é feita de fases, ela é feita de ciclos. No quarto dia, Cristo cria o sol, a lua e as estrelas. O sol, quando é criado, ele é uma tipologia de Jesus. Ele é aquele que ilumina, ele é aquele que dá clareza, ele é aquele que tira-nos das trevas e traz para viver na sua maravilhosa luz. A lua e as estrelas são criadas. A lua ela é comparada à igreja, somos nós. E as estrelas são os pastores, como nós vemos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1. A lua, que é a representação da igreja, ela possui várias fases. Nós sabemos que a lua tem 8 fases, mas tem 4 fases principais. Nós temos a fase da lua cheia, a fase da lua nova, a fase da lua crescente e a fase da lua minguante. Cristo está dizendo que a nossa vida ela é cíclica, que a nossa vida ela tem estação, ela muda, ela não é sempre a mesma coisa. A lua nova pode nos representar um novo de Deus, uma estação de novidade. É aquele tempo de alegria que surge a vida, que Deus abre uma nova porta, que vem um novo emprego, que um novo negócio é fechado e tudo vai indo bem. Após o momento da lua nova, vem a lua crescente. Tudo aquilo que nós recebemos de novidade do Senhor começa a prosperar. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus começa a gerar frutos. Tudo aquilo que nós recebemos de Deus começa a produzir. Mas eu quero dizer para você essa noite que esse momento ele passa. E esse momento ele passa não porque Deus é um Deus ruim, não porque é um Deus que queira ver o seu mal, mas porque Deus é pedagógico, porque Deus é professor, porque Deus quer te ensinar, porque Deus quer tratar contigo, e Ele quer mostrar para nós, e Ele quer fazer com que nós sejamos fiéis a Ele, não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. C.S. Lewis diz que o sofrimento ele é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. As fases ruins elas vêm não para Deus nos punir muitas vezes, mas para Deus tratar e trabalhar no nosso coração. Existe a fase da lua que é a fase minguante, que nós podemos comparar com aquela em que os céus estão fechados, os céus estão travados. É aquela fase que você ora e Deus não dá uma resposta. É aquela fase que você pede e a sua súplica parece que não é atendida. Na fase minguante a graça de Deus parece não se manifestar, mas Deus precisa que você viva o processo da lua minguante, para que depois surja um tempo de lua cheia para a sua vida e para a sua existência. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo de plenitude, o tempo de lua cheia, ela só pode vir
quando nós passamos pelo tempo da lua minguante. Deus está dizendo para alguém essa noite: o tempo de vitória, o tempo de regozijo, o tempo de alegria, o tempo de renovo, ele só pode vir depois que você passar pelo tempo de dificuldade. Cristo continua nos ensinando através da natureza. Nós temos 4 estações bem definidas: primavera, verão, outono e inverno. Aqui no Ceará não é tão bem definido assim. E dentro dessa estação nós temos a estação que ninguém quer viver, que é o inverno. A gente quer a temperatura mais amena, mas a gente não quer o caos que as chuvas causam. Ninguém quer sair para trabalhar às 6 horas da manhã e está chovendo. Mas a gente quer a temperatura mais amena. O inverno representa a estação que o Senhor está tratando conosco. Inverno na Bíblia representa tempo de escassez, tempo de dificuldade, tempo de luta, tempo de falta de prosperidade. Em João 10, a Bíblia diz que era inverno e Jesus estava no templo. Tem muita gente que no tempo do inverno corre do templo, mas Jesus nos ensina que na época do inverno o melhor lugar para estarmos é dentro do templo. Tem gente que quando chega o inverno, o tempo da dificuldade, a primeira coisa que ele faz é sair de dentro da igreja. Mas Jesus nos ensina algo diferente. Jesus está dizendo: na igreja tem cobertor, na igreja tem tratamento, na igreja tem cultivo, na igreja tem abraço, na igreja tem afavo. Lá fora pode estar nevando, mas Jesus está dizendo: dentro da igreja você vai estar aquecido, você vai estar coberto, você vai estar protegido. Não há melhor lugar para viver o dia mau do que dentro do templo. E o inverno, queridos, ele chega para todos. Ele chega para o rico, ele chega para o pobre, ele chega para o feio, ele chega para o bonito. Quando chega a época do inverno na nossa vida, o inverno não pede licença. Ele simplesmente chega devastando tudo. Assim são as crises na nossa existência. Elas chegam para todos e entram sem pedir licença, sem bater a porta. O inverno é aquele dia que você vai para uma consulta de rotina. O médico passa um exame simples e o resultado do exame é que você está com câncer. O inverno é aquele dia em que a pessoa que você tanto ajudou, investiu, honrou, essa pessoa vem te dar uma punhalada pelas costas. O inverno é aquele dia que você chega para trabalhar, vai bater o seu ponto, não está funcionando mais, e você descobre que você foi demitido. O inverno sopra sobre nós com força. E tem invernos na nossa vida que nós chegamos a orar como o salmista Davi no Salmos 19, verso 2, dizendo: Senhor, perdoa até os pecados ocultos, aqueles que eu não sei. Quando chega o inverno, nós vemos as pessoas se levantando contra a nossa vida, apontando o dedo e está dizendo: você está em pecado. Quando chega o inverno na nossa vida, a gente começa a vasculhar a nossa vida, a gente começa a analisar, a gente faz uma anamnese e a gente chega muitas vezes à conclusão e diz: Deus, a minha vida está no altar, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou em pecado. O inverno na vida do crente, ele não chega como punição, mas ele chega como tratamento de Deus. O inverno na vida do crente, muitas vezes você acha que é uma punição, mas é Deus dizendo para você: eu preciso te levar numa nova fase. E só pode viver o verão quem viveu o inverno. Lucas capítulo 5 diz que não é possível pôr vinho novo em odres velhos. Não é possível viver o novo de Deus sem passarmos pelo inverno, sem abrirmos mão daquilo que nós temos. O inverno na nossa vida precede o processo de mudança, de transformação, de tempo novo. E não adianta tentar fugir do inverno.
Você pode mudar de um lugar para o outro. Você pode mudar de país, você pode mudar de estado. Mas vão passar-se alguns meses, o inverno vai bater lá. De inverno e de crises não se foge, a gente encara. Salomão diz que se tu for fraco no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. E talvez você esteja dizendo essa noite: é porque você não sabe o que eu estou passando, eu não tenho mais força. Não me interessa o que você está passando, não interessa se você acha que tem força ou não. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer que você vai continuar caminhando nesse inverno, porque a força que você precisa não está dentro de você, a força que você precisa está no Senhor. Paulo escrevendo na igreja de Corinto, em 2 Coríntios 12, Paulo diz: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Paulo está dizendo: eu sinto alegria na fraqueza, eu sinto alegria no insulto, eu sinto alegria na necessidade, eu sinto alegria nas perseguições, eu sinto alegria nas angústias. E Paulo finaliza escrevendo à igreja dizendo: pois quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. O inverno chega na tua vida para tu parar de acreditar que a tua força está em ti. O inverno chega na tua vida para tu parar de acreditar que a tua força está nas pessoas que você conhece. O inverno chega na tua vida para tu parar de acreditar que a tua força está nas tuas habilidades. O inverno chega na tua vida para que você entenda que a tua força, ela está no Senhor e não no teu braço. O inverno, quando ele chega, ele maltrata. O inverno, ele leva as pessoas a ficarem em casa. Ninguém sai de casa, ninguém faz churrasco, ninguém comemora. O inverno faz que nós precisemos de cobertor, de aquecimento. Na hora do inverno, tem inverno tão rigoroso que a gente perde tudo. Os amigos do verão vão embora. Aqueles que comiam churrasco contigo, que te visitavam, que batiam nas tuas costas, eles vão embora e você permanece sozinho. O inverno é aquele momento que você mais precisa de alguém, de um afago, de um amparo e de um abraço. E é nesse momento que as pessoas dão as costas para você e essas pessoas vão embora. No Salmo 38, Davi diz: os meus amigos e meus companheiros estão longe da minha ferida, e os meus parentes se põem em distância. Davi está dizendo: na hora que eu mais precisei, eu não tive ninguém para ajudar a sarar as minhas feridas. Isso é o inverno. A maioria das pessoas se relaciona com a gente somente por aquilo que nós podemos oferecer. Essa é uma triste realidade. Na hora que vem o inverno, na hora que vem a escassez, na hora que vem a dificuldade, você passa por isso sozinho. Assim foi o final da vida do apóstolo Paulo. Paulo escrevendo a Timóteo, Paulo diz: Timóteo, vem depressa. E quando eu leio a carta de Paulo a Timóteo, eu choro, porque parece que eu consigo ver a dor de Paulo. Paulo diz: Timóteo, vem rápido, porque Demas amou este mundo e me abandonou. Paulo continua dizendo para Timóteo: Timóteo, traz a capa. Paulo está dizendo: Timóteo, eu estou nu, eu estou sem nada, eu estou sem amparo, eu estou passando frio, traz a capa. O inverno chegou para Paulo e ele chega para você também. O inverno, quanto mais ele avança, quanto mais ele é demorado, mais o mofo começa a aparecer dentro de casa, aparecer nas roupas. O inverno, quanto mais prolongado ele é, o fedor começa a aumentar nas coisas.
E o mofo aqui pode ser representado pelas calúnias que nós sofremos quando estamos passando pelo inverno. É muito comum, quando nós estamos passando pelo inverno, nós ouvirmos: Deus está pesando a mão, Deus está pondo você na balança. Mas na verdade Deus não está pesando a mão em você. Deus está tratando com você. Deus está te forjando. Deus está te amadurecendo. Deus está quebrando o teu orgulho. Deus está quebrando o teu ego. Deus está quebrando a tua vaidade, porque Ele tem uma grande obra na tua vida e através da tua vida. E grandes obras só podem ser dados a homens e mulheres de Deus, que são provados, que são forjados e que passam no teste do Senhor, e que se provam fiéis a Ele, e que se provam que tem caráter, e que só se provam que tem maturidade para receber aquilo que o Senhor entregou. Romanos 14 diz: quem és tu que julga o servo alheio? Não julga o teu irmão que está passando pelo inverno. Se você não sabe o que está acontecendo na vida dele, fica quieto. Essa pessoa hoje pode estar passando pelo inverno e você está no verão, mas a vida ela é feita de estações. Essa situação pode virar, essa situação pode se transformar. Não se meta quando Deus estiver tratando com alguém. Não acuse. Simplesmente ore, dizendo: Senhor, não deixa essa pessoa desistir, não deixa ela parar. O inverno, quando ele vem sobre a natureza, queridos, ele depena as árvores. O inverno, quando ele chega, ele tira as flores. O inverno, quando ele chega, ele tira os frutos. A árvore que outrora era bonita, era frondosa, era bela, ela fica somente na casca e com o tronco. Existem circunstâncias na nossa vida que o inverno é tão profundo que o brilho de Cristo parece que some da nossa face. A gente não dá mais fruto, a gente não tem vitalidade, a gente não tem força, a gente não tem energia. As pessoas olham para a gente e dizem: essa árvore secou, não tem mais nada. Mas, querido, tem gente que olha e diz: a árvore está morta. Mas a árvore não morreu, ela só está passando pelo inverno. A árvore, querido, por mais morta que ela pareça estar, se ela tiver raiz, a seiva continua circulando dentro dela. Acho que você não entendeu. Se você tiver raiz, você não vai morrer, por mais rigoroso que seja o inverno que você está passando. Inverno não vem para matar, inverno vem para provar. Tem gente que está aqui dentro quebrado, moído, chega num culto como esse, não consegue louvar, não consegue glorificar, não consegue dar aleluia. Às vezes a gente julga, a gente critica, a gente diz: essa pessoa está fria. Mas só Deus e ela sabem como está sendo longo e rigoroso o inverno. Só Deus e essa pessoa muitas vezes sabem como é que o inverno está demorando para passar, que esse inverno está doendo, que Deus não dá resposta, que não tem sinal de renovação, que não tem sinal de restauração, que está pensando o seguinte: parece que o sol não vai mais voltar a brilhar na minha vida. Mas, queridos, eu quero liberar uma palavra de Deus essa noite sobre a sua vida, assim como foi no livro de Jó. O texto diz em Jó capítulo 14: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. O
texto está dizendo, pode parecer que está morto, mas se tiver raiz tem renovo. O texto está dizendo, pode todo mundo ter apontado, ter colocado o dedo e ter dito, esse não dá mais, esse não vai mais, esse não se levanta, esse não floresce, esse não dá mais fruto. Mas o Senhor está dizendo para você, o inverno está passando, o inverno está passando, você tem raiz. O texto diz, o inverno passou. O verbo usado aqui é no passado. O Senhor está dizendo essa noite para alguém, o inverno não dura todo sempre, ele está passando, ele vai passar. O inverno tirou as tuas flores, o inverno tirou a tua beleza, o inverno tirou o teu fruto, mas a única coisa que o inverno não conseguiu fazer foi acabar com a tua raiz. É por isso, querido, que você está aí quebrado. É por isso que você está aí moído. É por isso que você está aí muitas vezes sem vontade de vir à casa de Deus, mas você está aqui. A gente olha para você e diz, parece que está morrendo. Mas o Senhor está dizendo para você essa noite, você não está morrendo não, você está passando pelo inverno. Você tem raiz, vai vir renovo. O tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar vai chegar. Fique de pé, por gentileza. O inverno passou. Acabaram-se as chuvas. E já se foram. Apareceram flores na terra. As flores são o primeiro sinal que Deus está virando a história, que Deus está mudando. E o texto diz, e o tempo de cantar chega. Independente da estação que você está vivendo, querido. Eu quero convidar você a declarar essa noite, como o profeta Abacuque declarou. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no curral não hajam vacas, todavia, eu só vou parar quando você entender, todavia, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você pode não estar vendo saída, você pode não estar vendo sinal de solução, você pode não estar encontrando resposta na medicina, a sua conta bancária pode não estar fechando. Mas essa noite você vai dizer, todavia, você vai se alegrar no Senhor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chuva na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. Estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria
seu nome enquanto eu viver, e quando aqui da terra desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Então adore a Ele. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei a Ti, Senhor. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor. Sim, Ele é Rei. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Tem alguém no nosso meio que quer entregar a sua vida para Jesus, se reconciliar com o Senhor? Nós queremos orar por você. Se tiver alguém no nosso meio que quer se reconciliar com o Senhor, entregar a sua vida para Jesus. Você que ouviu essa palavra e Deus falou ao seu coração, nós queremos orar por você. Existe alguém essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus?